Olá, olá, aqui é o irmão Vladimir, né? Falando mais uma vez. Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o títulozinho, né? O chamado aos primeiros discípulos. Meditar um pouco na palavra de Deus, capítulo 5, né? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então assentou-se, ensinava, então assentando-se ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. A palavra de Deus é muito interessante, né? E o título é bem fácil, bem entendível, né? O chamado aos primeiros discípulos. Aqui ele veio e escolheu o barco, tinha dois barcos, mas ele escolheu o barco de Simão porque ele já tinha escolhido Simão para, né, ser o seu discípulo, conforme o versículo 10, né? E de igual modo também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Ele já tinha desde então chamado Pedro, né, para ser chamado, para ser seu discípulo, né? O mesmo Pedro que lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, ele prega com grande autoridade do Espírito Santo. Não sei se você notou, mas Jesus sempre fazia um trocadilho com o nome de Pedro. Ele sempre fazia um trocadilho, né, com o nome de Pedro. Quando Pedro estava estava forte, firme na fé, ele chamava ele de Pedro, né? Pedro, pedra, firmeza. Quando ele estava mais ou menos, ele chamava ele de Simão, né? Porque ele estava assim meio cá, meio lá, estava meio inconstante. Então ele sempre fazia isso, né? Tinha esse trocadilho, né? A gente vê isso também em Mateus 16, né? Versículo 18, que ele vai chamar Pedro para ser a pedra, né? Ele diz: Pedro, sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Lá em Mateus 16, ele chama de, tem um trocadilho de Petros e Petras, né? Petros é pedra pequena e Petras é rocha grande, firme, né? Isso é porque ele chama de Petras, porque ele vai ser a base né, da sua igreja. E chamei de Petros porque ele, naquele momento, ele tinha sido usado pelo maligno, então ele chamou de pedra pequena, pedra de tropeço. Conforme você vai ver, né, primeiro ele é usado pelo Pai, ele recebe a divina revelação que Jesus é o Cristo, e depois ele diz que ele não quer permitir que Jesus ia fazer aquilo que ele, né, veio para ser feito. Mas voltando ao texto, né, aí aqui a gente acha uma coisa muito interessante. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as redes, tinham ido pescar, já tinham passado a noite de pesca. Uma pesca frustrada que não tinha ocorrido bem, né? E eles lá lavando as redes, né? Jesus vem e entra num dos barcos, que era o de Simão. E ele não só entrou, mas também pediu que Simão, que Pedro, afastasse um pouco da terra o barco. É muito interessante esse afaste, porque é interessante. Jesus pediu para Pedro, mesmo cansado,
Jesus sabia o que tinha acontecido, a situação que Pedro estava passando, mas mesmo reconhecendo, ele diz assim: Pedro, afasta um pouquinho o barco da beira da praia, do lago, afasta um pouco para o povo me ver melhor. Porque se ele estivesse muito perto da coisa, o povo que estava perto não ia ver. Não era para melhorar a visão de Cristo, era para melhorar a visão do povo. Ter uma visão nítida, porque se Jesus estivesse muito perto, só quem ia ter a visão nítida de Jesus era quem estava longe. Quem estava perto não ia ter a visão. Não era para melhorar a visão de Jesus, mas sim do povo. Por isso que ele pediu para se afastar. E aí eu aprendo uma coisa muito interessante. A gente tem que ser a gente tem que ser aquele que afasta o barco, a gente tem que ser aquele que ajuda a obra de Cristo. Jesus estava ali evangelizando ele, e Pedro ajudou ele desde então. Mesmo Pedro que no começo é chamado para afastar o barco, no fim ele é chamado para ser pescador de homem. Que eu aprendo que ninguém começa grande, né? É como dizia um certo irmão, ele diz que só quem nasce grande é monstro é que nasce grande, né? Então a gente é etapas da vida, é aprendizagem, até Cristo ele cresceu, né? Ele cresceu na graça e do conhecimento do Senhor, né? Ele vivia em constante crescimento espiritual, psicológico, físico, mental, né? Para assim efetuar a sua carreira, né? Desde antes, né? Proposta. A gente vê isso porque no Evangelho de João diz que até então ele não tinha aparecido. Só depois dos 30 anos é que ele vem aparecer, ele vem começar a fazer os sinais, né? João é mais claro, no Evangelho de João. João é tão claro que diz que até então Jesus não apareceu. Jesus via coxos e não curava, via cegos e não curava, não dava vista aos cegos, não levantava coxo, não fazia nada. Até que ele veio cumprir o seu ministério. Depois dos 30, depois que ele já estava capacitado e cheio do Espírito Santo, ele veio se revelar ao povo, né? É bem interessante. Eu aprendo e entendo aqui que a obra de Deus precisa disso, muito disso. Precisa de quê? Precisa de intercessores pela obra, intercessores pela liderança da igreja. Tem que haver uma intercessão, pessoas que busquem, orem pela igreja, né? É muito interessante isso. Pessoas que queiram empurrar o barco para que ele venha a caminhar, porque um barco parado, um carro parado, um ministério parado, ele não vai para nenhum canto. Ele tem que estar em constante caminhada, né? Em constante crescimento. Então a gente tem que fazer isso, tem que estar empurrando o barco, né? Para que ela venha crescer. Deus não necessariamente precisa do homem, mas se o homem estiver se esforçando, estiver ali ajudando na obra, Deus vai o abençoar, Deus vai fazer ele crescer ministerialmente, né? Então para isso a gente tem que ter uma busca, a gente tem que ter uma doação, porque eu aprendo isso, a gente vai ver isso lá em Daniel. Eu acho muito interessante, lá de Daniel, o livro de Daniel falando de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, que ele era uma grande árvore, né? A gente aprende ali bem interessante, ele era uma grande árvore e ele dava sombra aos animais, aos répteis, né? Ele dava sombra a todos, né? Uma árvore, ela não dá sombra para si mesma, ela não produz fruto para si mesma, ela dá para os outros, né? É bem interessante. E a gente vai ver isso, né? A gente tem que aprender isso, bem interessante. Tudo isso. Se eu não me engano, é aqui no 4 mesmo, né? O outro sonho de Nabucodonosor, capítulo 4, que ele tem um sonho da árvore gigantesca, que era ele. A interpretação do sonho, ele era essa árvore. A interpretação do sonho é dada no versículo 19 em diante, né? Ele é a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, na qual para
na qual para todas havia o sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó Rei, que cresceste, fizeste forte, a tua grandeza cresceste, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Né? A gente vê aqui os animais vinham para se deleitar naquela sombra. Assim é o cristão tem que produzir frutos e sombra, né, para o povo, né? A gente tem que ter o